Com alegria que eu apresento nesse instante o pastor Ed Renekiewicz, pastor da Igreja Batista de Água Branca. Ele está acompanhado da sua esposa, a irmã Silvia. Nós estamos muito felizes de tê-la aqui também. Vamos orar pelo pastor Ed nesse momento. Curve a sua cabeça, meu amado. Senhor, muito obrigado a Deus pelo que já vimos e ouvimos esta noite. Mas temos certeza que o Senhor quer continuar falando conosco. Por isso, em nome de Jesus, dá clareza e tranquilidade para o teu servo transmitir aquilo que o Senhor já comunicou a ele, aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, derruba nesse instante as barreiras dos nossos ouvidos, as barreiras da nossa alma, e que, sobretudo, tomemos decisões nesta noite de colocar em prática aquilo que temos ouvido e visto no nosso ministério, na nossa caminhada, para que, ó Deus, realmente esse congresso produza transformação e não seja só mais um momento, mas seja um marco para as nossas vidas. Toma, Senhor, a vida do pastor Ed René, sua esposa, irmã Silvia, seu ministério, a sua igreja. Obrigado pelo teu servo estar aqui conosco. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Boa noite a todos, graça e a paz de Jesus aos irmãos. É sempre uma honra, um privilégio ocupar o púlpito nos eventos do Instituto Haggai. Eu recebo todos os convites do Ebenezer Bittencourt como uma convocação, não como um convite. Então agradeço mais uma vez, meu amigo. Muito obrigado. E também é constrangedor estar aqui depois de tudo quanto Deus já nos deu hoje à noite, já conosco falou, mas pela fé vejo o invisível. E imagino e creio que o Senhor pode e ainda quer falar conosco. Pela fé eu submeto os irmãos a esse sacrifício. E pela fé tento compreender esse mistério. Nós estamos em Hebreus capítulo 11, a porção da palavra que me cabe é o trecho do capítulo 11, o verso 4 até o verso de número 7. E eu tomo a liberdade de ler a partir do verso 1. Hebreus capítulo 11, diz assim a palavra de Deus: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo quando Deus aprovou as suas ofertas. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, porque Deus o havia arrebatado. Pois antes de ser arrebatado, recebeu o testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Vamos orar mais uma vez? Deus nosso Pai, pedimos-te pelo teu Espírito Santo, dá-nos a tua palavra ainda mais e guia-nos a toda a tua verdade, como o Senhor Jesus nos prometeu. Pedimos-te assim para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. O que é fé? É uma pergunta que aparentemente
é respondida pelo autor de Hebreus, nesse versículo 1, mas nos deixa ainda confusos com sua resposta. Fé é a prova das coisas que não vemos e a certeza daquilo que esperamos. Esta linguagem da palavra de Deus nos coloca diante de um universo de possibilidades. E acredito que o senso comum tem uma definição de fé que não é compatível com o que a palavra de Deus está nos orientando. O que se crê ser a fé, em geral. Em geral, se crê que a fé é uma profunda convicção de que algo vai acontecer. Ou, mais precisamente, para nós, ter fé é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa. E este acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa está absolutamente relacionado às circunstâncias das nossas vidas. Assim é que quando alguém nos pede para orar por uma entrevista de emprego, nós dizemos: vai na fé, irmão. Vai na fé que a vaga é tua. Quando alguém pede que oremos por uma questão de saúde e nos diz: amanhã vou ao médico buscar os resultados do exame, nós dizemos: vai em fé. Vai em fé que o Senhor há de te curar. Quando alguém está vivendo a sua crise conjugal, o marido está fora de casa nos braços de uma amante, ou o que infelizmente ocorre muito nos nossos dias, a esposa está fora de casa nos braços de um amante, nós dizemos: tenha fé, seu marido vai voltar, sua esposa vai voltar. Mas, quando um de nós vive a trágica experiência de ter um filho comprometido com as drogas, nós dizemos: tenha fé, Deus há de resgatar o seu filho. Outro dia, por exemplo, eu assisti a um desses programas de televisão em que os nossos pastores estão... Eu não sei direito o que eles estão, mas eles estão fazendo alguma coisa na televisão. E um desses pastores disse, baseado no texto profético que diz: vede o livramento que o Senhor fará. Ele disse: isso é fé. Você tem que ver o livramento. Ver que aquela vaga é sua. Você tem que se enxergar sentado àquela mesa do escritório. Você tem que ver o seu marido regressando. Você tem que ver o seu filho voltando. Você tem que ver o seu corpo curado. Primeiro acontece aqui, disse o pregador, não confunda, eu estou citando, pelo amor de Deus, eu estou citando. Ele disse: primeiro acontece aqui, depois Deus faz acontecer. Primeiro você tem que ver. Eu imaginei que poderia ser um seminário sobre neurolinguística. Talvez isso. Mentalização, projeção. Mas era uma tentativa de explicação de fé. Isso é fé. Fé é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa. Exemplo. A fé é a alavanca que move a mão de Deus. Já ouviu isso? A fé é a alavanca que move a mão de Deus. É citação da sabedoria popular, não é minha definição. A fé é a alavanca que move a mão de Deus. Isto é, Deus está parado, e então alguém usa a fé
E o braço de Deus, então, começa a se mexer para buscar o marido, levar a cura, trazer o jovem. Você está entendendo? Veja, eu não estou em absoluto desdenhando destes conflitos da alma humana que fazem com que o ser humano caia de joelhos. Não há oração mais legítima do que um homem que deseja trabalhar num país como o Brasil e não tem oportunidade de trabalho. Pedir a Deus uma oportunidade. Alguém pode questionar a oração da mãe que clama pelo seu filho? Jamais. Aliás, não se pode questionar a oração de mãe, qualquer que seja ela. Alguém pode questionar a intenção de oração de alguém que luta pela integridade de sua relação conjugal? Alguém pode questionar a intenção de oração de alguém que luta pela própria vida? A questão não é essa. Não é a legitimidade de quem ora que está em discussão, é o conceito de fé. A fé é acreditar muito que algo vai acontecer, a fé é acreditar muito que Deus vai fazer alguma coisa, a fé é a alavanca que move a mão de Deus. E eu já ouvi coisas do tipo, na mesma igreja, um morreu e o outro foi curado. Intercessão, faltou intercessão. Eu, como batista, estou em situação delicadíssima. Conseguirei arregimentar poucos intercessores. Os irmãos da Assembleia de Deus conseguirão arregimentar sempre mais. Então o sujeito está concorrendo a uma vaga de emprego, é batista. Tem um outro concorrendo que é da Assembleia de Deus. Conseguiu mais intercessores. Ora, tá certo? Conseguiu mais intercessores. Agora, você está rindo, você é presbiteriano, você fica na sua. Então veja bem, essa ideia de fé é mais ou menos, eu fico pensando assim, o sujeito ora para Deus fazer virar o jogo, né? 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, e é aquela guerra de oração. Isso para nós parece cômico aqui, mas esse é o conceito de fé. E é assim que as pessoas estão orando, acreditando que a oração é um recurso que convence Deus a fazer o que a gente quer. E quanto mais fé a gente tem, mais rápido a gente convence Deus a fazer o que a gente quer. E ainda vem um pastor na televisão e diz que a fé é a prova do que não vemos e o firme fundamento do que esperamos. Então, o que não vemos? Não vemos o marido no portão, só pela fé. O marido está no portão pela fé. E o que nós esperamos? Que ele volte para casa. Ainda não voltou, mas pela fé já voltou. Bom, eu entendo que isso é de um equívoco e que precisa urgentemente ser corrigido na nossa realidade de caminhada com Deus e de experiência com Deus. Por que isso é um equívoco? Primeiro que é de uma prepotência, de uma arrogância sem precedentes. Você imaginar que você coloca Deus em movimento. E que você sabe o que Deus tem que fazer. E que você vai dizer a Deus qual a melhor saída, qual a melhor alternativa para que o nome dele seja glorificado nas suas circunstâncias. Deus, minha filha está doente, o senhor tem que ir lá na minha casa, impor as mãos para que ela seja curada. Eu acho de uma sabedoria, para não dizer de ironia, porque eu não consigo atrelar essa característica ao Senhor Jesus, mas é quase, que ele cura de costas a caminho da casa de Jairo. Falaram, eu não preciso ir na sua casa, não preciso impor as mãos,
Você tem um jeito, você deu a receita para Deus. Você pensa que você é quem? Segundo, é um equívoco, porque isso julga ou pressupõe a passividade de Deus. Deus está parado. Deus não está fazendo nada até que seja incomodado pela oração da fé. Não me parece ser esta a compreensão do Senhor Jesus quando diz: o meu Pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Todas as coisas são sustentadas pelas mãos do meu Pai. Tudo que existe foi criado por Ele, tudo que existe subsiste por Ele. Sem Ele nada aconteceria, e se Ele tirar a mão, tudo desmorona e tudo se dissolve. Então o meu Pai trabalha, o meu Pai está trabalhando. Terceiro, é um equívoco porque pressupõe que o seu coração é mais comprometido com a realidade do que o próprio coração de Deus. Pressupõe que você ama o seu filho mais do que Deus o ama. Que você ama a integridade do seu casamento mais do que Deus a ama. Deus está trabalhando na sua vida o tempo todo. Deus está cuidando do seu filho o tempo todo. Deus está com a mão sobre a sua cabeça, o seu corpo, o seu coração, o seu pensar, o seu agir, o seu sentir, o seu falar. Deus conhece você inteiramente. Deus está sobre você, sustentando a sua vida o tempo todo. Deus cuida de passarinhos, Deus cuida de flores, e quanto mais não estaria cuidando de você. Então Ele está cuidando. Por que é que você ora? Não é para que Deus comece a cuidar, é para que você seja livre da ansiedade de achar que Ele não está cuidando. É só para isso. É como se o meu filho fosse ao meu quarto às 3 horas da manhã: papai, teremos almoço amanhã, papai. Eu levanto, abro a porta e digo: sim, filho, teremos almoço amanhã. Pode dormir, filhinho. Ah, bom, papai, eu pensei que se eu não tivesse vindo aqui às 3 da manhã, que o senhor não ia dar almoço para a gente amanhã. Papai, o senhor vai pagar o colégio amanhã, papai? Papai, o senhor vai pagar a faculdade amanhã, papai? A responsabilidade de cuidar do filho é prerrogativa do pai. O problema não é que no dia seguinte o pai não colocará o pão para repartir com seu filho. O problema é que o filho está ansioso e não consegue dormir. Então não é que a oração coloca Deus em movimento. Deus está em movimento. Não é que a oração traz o coração de Deus para as nossas causas. O coração de Deus está derramado sobre nós. São os nossos corações que não estão muito alinhados com o coração de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas orações, com petições e súplicas e ações de graças, e a paz que excede todo o entendimento guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Alguém poderia dizer: Paulo, você naufragou porque não orou? Faltou intercessores para essa viagem missionária, Paulo. De novo preso, Paulo. Impressionante. Você precisa de mais mantenedor de oração, mais gente. De novo. Sabe que o Paulo não gastava dinheiro com hotel, né? Chegava na cidade, pregava, era apedrejado e dormia na cadeia. Era uma viagem missionária barata. Faltava intercessão. Faltava intercessão. Deus não está parado. Deus não está mais interessado Deus não está menos interessado no mundo do que você, para que você mostre a preocupação do seu coração para Deus, para que Ele faça alguma coisa. É um equívoco, não apenas porque é arrogante, porque pressupõe a passividade de Deus, porque julga que o seu coração e o meu coração são mais responsáveis do que o coração de Deus, mas é um equívoco também porque isso é um projeto egocêntrico. É instrumentalizar Deus para que Deus faça acontecer aquilo que eu gostaria que acontecesse.
E Deus poderia se debruçar sobre você e falar, mas eu imaginava que ao andar comigo, você estivesse preocupado em fazer acontecer as coisas que eu gostaria que acontecesse. E não que você estaria ajoelhado, me perturbando a madrugada inteira, para que eu faça as coisas que você quer que eu faça. Para que eu faça acontecer as coisas que você gostaria que acontecesse. Esse é um projeto egocêntrico que está na contramão da nossa própria caminhada com Jesus. Nisto conhecemos o amor de Deus, em que Ele nos amou primeiro, e esse amor nos constrange a vivermos não mais para nós mesmos, mas para Ele que por todos nós morreu e ressuscitou. Então não é mais a minha vontade, não é mais o que eu gostaria que acontecesse, é a tua vontade. O problema é que a gente tem uma dificuldade danada com essa vontade de Deus. O sujeito que quer casar com a loirinha e diz assim, Senhor, seja feita a tua vontade, pronto, vou casar com a moreninha. Nós pensamos que Deus é um estraga-prazeres, que o colocar seja feita a tua vontade é uma forma de dizer, pronto, já sei que não vai. Nós temos que pedir com fé, irmãos, sem nada desse negócio de tua vontade. Tem que ser com fé, para Deus fazer o que a gente quer. Tem que ver primeiro. Imagina. Isso é um equívoco. É um equívoco que a Bíblia Sagrada chama de feitiçaria. Isso é manipulação de poder espiritual. Isso é coisa de feiticeiro. Quem manipula poder espiritual é feiticeiro. Então isso é uma oração de feitiço. Eu vou fazer uma oração forte para você, você vai ver. Estava naquela igreja lá, você ficou desempregado quanto tempo? 8 meses? Vem para a minha. Aqui a oração é forte. Aqui a gente fala e Deus obedece. Isso é mais ou menos dizer assim, aqui a gente sabe manipular poder espiritual, inclusive o divino. E nessa fala, nós acabamos de transformar Deus num ídolo. Porque Deus não é um poder manipulável. Deus não é um poder instrumentalizável pela nossa vontade, para o nosso prazer e a nossa satisfação. Por mais legítima que seja a motivação da nossa oração e por mais legítimo que seja o pedido que apresentamos a Deus. Ele não é um poder manipulável. E quando pensamos que Deus é um poder manipulável, nós o transformamos num ídolo comparado a todos os outros ídolos. Eu ouvi um outro pastor na televisão dizer o seguinte, Deus, se eu tivesse pedido ao diabo, ele já teria me dado. Isto é de uma blasfêmia. E de uma insensibilidade, eu não sei como adjetivar isso, mas de comparar Deus ao outro. E usar isso como um argumento para que Deus se mobilize. Tentar instrumentalizar Deus e chamar isso de oração de fé. Palavra de ousadia. Me lembro, meu amigo me contou que foi a uma igreja e essas coisas que a gente faz nas férias. A gente vai, senta lá para ouvir. Aí o pregador disse, vou ensiná-los a orar. Vamos ler a palavra do filho pródigo. Meu amigo pensou, bom, Pai, pequei diante dos céus contra ti. Oração de confissão, o pessoal está precisando mesmo, oração de contrição. Leu a parábola do filho pródigo, o pregador disse, é assim que você tem que orar. Chegue diante de Deus, coloque o dedo na cara dele e diga, Pai, dá-me o que é meu. Pai, palavra de fé, com autoridade. Gente, onde que nós vamos parar? Onde nós vamos parar? Se nós continuarmos ensinando ao nosso povo
que buscamos a Deus com fé para que as nossas circunstâncias sejam equacionadas. Buscamos a Deus com fé para que Deus resolva os problemas da nossa vida. Estamos dizendo que Deus é passivo, que Deus é um ídolo, que Deus é manipulável pela nossa oração e pela nossa fé. Eu fico a considerar quanto de fé precisa. A mãe ajoelhada orando pelo seu filho enfermo, Deus olhando, dizendo, não, subiu um pouco essa fé, está pouco. Não vou dar ainda não. Ora, paciência, irmãos. Aí nós lemos aqui Hebreus. As coisas que não vemos e as coisas que se esperam. Quais são essas coisas? O que foi que estes homens e estas mulheres de Hebreus 11 viram e esperaram? Eu não quero discorrer sobre isso, vou ficar com Abel, Enoque e Noé. Mas o que todos estes homens e mulheres viram e esperaram em comum, tem algo em comum. O quê? Nada se relacionava ao seu projeto de vida particular. Tudo se relacionava ao reino de Deus, ao processo histórico da redenção e à glória do nome de nosso Deus. Não eram homens e mulheres ajoelhados em razão de seus conflitos pessoais, particulares e de suas circunstâncias de vida. Eram homens e mulheres ajoelhados em fé, rendidos a Deus. Esses três exemplos iniciais de Abel, Enoque e Noé me trouxeram um discernimento. No meu entendimento, Abel se relaciona à palavra entrega, oferta. Abel ofereceu algo a Deus. Ofereceu um sacrifício aceitável ao Senhor. Enoque, no meu discernimento, está relacionado à palavra conhecer. Intimidade. Abel entrega, Enoque se dedica a conhecer. Entregar, conhecer. E Noé? Servir. E eu me pergunto se isso já, na abertura do capítulo 11, não define a agenda da caminhada da fé. Entregar, conhecer e servir. Eu entrego a Deus a minha vida, os meus sonhos, os meus projetos de futuro. Eu entrego a Deus. Eu entrego a Deus e descanso. Descanso mergulhado em Deus para andar com Ele, conhecê-lo. Conhecendo a Deus, conhecer-me. Andar com Deus é um fim em si mesmo. E que extraordinário isso, que esse tal de Enoque não fez nada. Ele não fez nada. Não fez nada. Fez o quê? Nada. Por que ele está aqui? Porque andar com Deus é um fim em si mesmo. Porque Deus não é meio para fins. Meios para fins são os ídolos. Deus é um fim em si mesmo. Então eu ando com Deus, até porque a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus e a teu Filho a quem tu enviaste. Até porque a nossa grandeza de vida está em crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. É conhecer a Deus. E servi-lo. Faz uma arca. Faço. É isso que o Senhor quer? É isso que eu vou fazer. Servir os propósitos de Deus.
Mas eu penso que é razoável que para servirmos aos propósitos de Deus, eles precisam ser segredados ao nosso coração. Para que os propósitos de Deus sejam segredados ao nosso coração, nós temos que abrir mão dos nossos próprios propósitos. E uma vez que temos essa experiência com o Senhor, nós não temos alternativa senão nos levantarmos e agirmos à luz daquilo que o Senhor semeou nos nossos corações. Eu não sei quantos de fato acreditamos que a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E que sempre será melhor do que a minha vontade. Quantos de nós realmente discernimos que andar com Jesus é morrer para si mesmo? Quantos de nós discernirmos que, de joelhos, pela fé, nós dizemos: Senhor, eu estou aqui para te entregar e te ofertar o meu filho, o meu casamento, a minha vida profissional, o meu ministério, a minha voz, a minha mente, a minha saúde. Eu, de minha parte, não gostaria de perder nada disso. Mas é uma grande tolice acreditar que tudo isso está em nossas mãos. É esta rendição a Deus que diz assim: eu sei, estou entregando. Eu venho como Abel te ofertar. O que você quer? Nada, Senhor. Só o privilégio de andar contigo e responder à tua graça. Porque nada que me deres será mais do que andar contigo e te conhecer. Aliás, todas as outras coisas eu considero como esterco, comparada à excelência do conhecimento do Senhor. E lá ficamos. E aí então, o Senhor se derrama sobre nós, e nós vencemos, ou o Senhor derrota em nossas vidas o maior de todos os nossos adversários, que não é nem o mundo, nem o diabo. É a carne. É esse espírito egocêntrico. Porque essa é a essência da nossa conversão. Deixarmos de viver para nós mesmos e vivermos para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Assim o Senhor Jesus nos ensinou a orar: seja feita a tua vontade na terra como no céu. Não apenas nos ensinou a orar, mas assim viveu: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. E foi assim que, no momento da sua maior agonia, o Senhor Jesus orou: se possível, passa de mim esse cálice, todavia, seja feita não a minha vontade, mas a tua vontade. Por quê? Porque cremos que a vontade do Senhor é sempre boa, perfeita e agradável. Eu fico impressionado com essa história de John Haggai, que eu não conhecia esses detalhes. Mas não é um homem orando pelas suas circunstâncias. É um homem dizendo: eis o meu filho, eis a minha vida, eis a minha casa, eis os meus melhores anos, é teu. E quebrado de joelhos está dizendo: Senhor, me perdoa por não ter discernido a tua vontade, ter pretendido saber mais do que tu, ter planejado na tua frente. Me perdoa. Por isso penso que aquela fala de Hudson Taylor é absolutamente verdadeira. Quando aquele homem
traz a lenha e a comida, e aquele empresário pede dinheiro emprestado para investir numa visão que nasce no coração de Deus, quando eu ouço essas histórias, é como se houvesse uma confirmação no meu coração das palavras de Hudson Taylor. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. A obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, jamais terá falta dos recursos de Deus. Se a sua vida e a minha forem obra de Deus, feita segundo a vontade de Deus, nós temos o privilégio de dormirmos o sono do justo, porque enquanto dormimos, o Senhor alimenta os seus filhos, a quem ama e a quem quer bem. Nós chegamos diante de Deus como Abel, para entregar tudo. Nós ficamos na presença de Deus como Enoque, sem nada a desejar, senão o Senhor nosso Deus. E somos despedidos da presença de Deus, com o privilégio de servir, como Noé, nos seus dias, pela fé. Por isso é que sem fé é impossível agradar a Deus, porque entregamos tudo a Ele. E por que entregamos tudo a Ele? Porque sabemos que Ele existe. E não temos medo de entregar tudo a Ele. Por quê? Porque sabemos que Ele é galardoador, abençoador, cuidador, libertador, redentor, restaurador. Ele é recompensador daqueles que o buscam. Isso é fé. Nós chegamos como Abel, nos prostramos como Enoque e nos levantamos como Noé. Nós entregamos, a nós é dado o privilégio do conhecimento do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus pela mediação do Espírito Santo e nos levantamos para servir pela fé. Que assim o Senhor nos abençoe. Amém.